umas brevíssimas palavras de boas-vindas a todos os presentes, em particular à nossa autora Raquel Vaz Pinto, pelo extraordinário ensaio que hoje nos traz aqui para debater. E permitam-me também, em nome do Camões, uma palavra particular, muito particular, para o Dr. Jaime Gama e também para o Sr. Professor Jorge Couto. Esta casa onde nós estamos hoje, há exatamente 14 anos, foi inaugurada pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. Jaime Gama. Aliás, com uma placa logo ali, não deixa dúvidas nenhumas. Era então presidente do então Instituto Camões, o Sr. Professor Jorge Couto. Estávamos em 2000 e eu, nessa altura, estava na OCDE, em Paris, também já por estas áreas da cooperação, da língua e da cultura. Por isso, eu gostava de partilhar o quanto para mim, em especial, é uma honra e um prazer enorme poder hoje reunir aqui as pessoas as individualidades que lançaram as sementes deste Instituto. Queria apenas recordar que o Camões está muito aberto a estas iniciativas. Hoje, o Camões de hoje é o resultado da fusão do ex-Instituto Camões com o ex-IPAD e, por isso, tem 3 dimensões maiores: a cooperação, a língua e a cultura. E eu diria que estas 3 dimensões, a cooperação para o desenvolvimento, a promoção da língua e da cultura, são hoje, crescentemente têm vindo a ser instrumentos utilizados pelos Estados para afirmarem os seus interesses e também para se projetarem. E, portanto, eu termino dizendo que, se assim é, este é também o local, talvez, dos melhores para podermos falar sobre os portugueses e o mundo. Desejando os melhores sucessos e que outras iniciativas se possam seguir para percebermos melhor o país e, utilizando uma expressão querida do livro, o país lá fora. Muito obrigada. Eu queria, em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, começar por agradecer a vossa distintíssima presença e também ao Instituto Camões, naturalmente, o apoio que deu à organização deste evento. É o lançamento de um ensaio da distintíssima cientista política e cientista de relações internacionais Raquel Vaz Pinto, editado agora na coleção Ensaios da Fundação. Coleção que já tem uma obra que muito dignifica a cultura portuguesa e cujo mérito da direção cabe ao Dr. António Araújo, aqui presente, que nos dá, aliás, todas as garantias, pela forma como sorri, de prosseguir com a mesma qualidade, o mesmo mérito e o mesmo empenhamento a edição continuada destes ensaios, que têm em especial contribuído para projetar muitos cientistas, historiadores, politólogos, ensaístas das camadas mais jovens da cultura em Portugal. E isso é o mérito dessa obra. Temos aqui para apresentar o ensaio do Dr. Raquel Vaz Pinto, o Dr. Miguel Monjardino, ele dispensa apresentações, e também o Presidente da Associação... Não sou Presidente, sou membro de direção... Membro da direção da Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal, Paulo Ames, que é o correspondente para a Europa de um jornal digital Global Post, um jornal digital norte-americano. Eu não digo que faça a propaganda do recomendado, mas tenho a curiosidade, quando chegar a casa, de ir ver o que é que lá está escrito para enriquecer a minha informação internacional. Este livro é um livro que correspondia desde há muito a uma necessidade de todas as pessoas que em Portugal se dedicam às relações internacionais, que era ter uma condensação sistematizada do que têm sido os muitos e diversos trabalhos de análise qualitativa de opinião pública internacional, em relação às percepções recíprocas, o que é que os países pensam uns dos outros
e, em especial, o que é que a população portuguesa pensa dos outros países, das grandes questões internacionais, da comunidade internacional, dos espaços em que ela hoje se encontra organizada. O livro é, portanto, um precioso instrumento de trabalho. Penso que todos beneficiarão imenso e aprenderão com a sua leitura, o que é o meu caso. E, no meu caso, devo dizer, fiquei um pouco com a consciência tranquila, porque, tendo sido responsável por esse sector, embora numa era pretérita, vim agora a verificar que, afinal, mais não tinha feito nas minhas decisões do que agir sintonizado, sem eu saber, com o senso comum da opinião pública portuguesa, o que é também gratificante e tranquilizador. Por isso, dada a palavra, penso que será o Dr. Miguel Monjardino o primeiro a apresentar o livro, não sei, quer dizer alguma coisa. Eu acho que faz sentido que seja o Dr. Miguel Monjardino, porque é o grande apresentador. Depois, uma reação ao livro de um representante da imprensa estrangeira e a autora, porque a autora, sendo a última, é a primeira entre nós todos. Dr. Miguel Monjardino. Muito obrigado à Fundação, ao Instituto Camões e à Raquel Vaz Pinto pelo convite. Eu olho para a sala e vejo uma coisa fascinante, porque vejo muitos professores universitários, da Universidade Católica, da Nova, do ISCTE, de outras instituições, vejo colegas com quem tenho trabalhado e vejo também muitos alunos com quem trabalhei no Instituto de Estudos Políticos ao longo de muitos anos. E não deixa de ser curioso que seja uma fundação privada, no fim de contas está envolvida neste verdadeiro arco de gerações, uma geração mais velha, representada aqui, espero que o Dr. Jaime Gama me perdoe por ele, e uma geração mais nova, alunos que acabaram de se licenciar. Portanto, há um arco de gerações fascinante aqui. Também gostaria de agradecer à Fundação, porque estou aqui a olhar para a capa do livro, estou aqui ao pé do Dr. Jaime Gama, e se olhar para a capa do livro, nós vemos os Açores, o Atlântico. Portanto, não sei quem é que foi responsável pela capa, mas os meus parabéns, porque fico muito contente. Seguramente não fui eu, nem sequer vi, só agora é que estou. Fiquei a pensar que teria sido. O Dr. Jaime Gama teria movido as suas influências na Fundação, porque está mesmo, o círculo está mesmo ali em cima das... Portanto, é muito bem concebido o livro em termos gráficos. Está um bocadinho mais a norte. Mas estamos bem. Portanto, eu não queria falar muito, porque obviamente a professora Raquel Vaz Pinto é que fala hoje, mas há aqui uma coisa fascinante, na página 21, quando nós começamos o livro, Os Portugueses e o Mundo lá fora, o que se diz é, atualmente, tendo em conta o nosso mundo de comunicação instantânea e em massa, é difícil acreditar que houve tempos em que o acesso à informação era difícil e reduzido. Há uma coisa curiosa que nós fazemos na Católica, que nós temos o hábito de ler livros antigos e ler os livros todos. Quando nós começamos a ler Tucídides, ele tem necessidade de explicar na Guerra do Peloponeso onde é que fica um sítio que dá origem à guerra entre Esparta e Atenas. Por uma razão muito simples, ninguém sabia. Em Atenas ninguém sabia onde é que aquilo ficava. E é curioso porque eu cresci nos Açores, não havia televisão até aos 14 anos, o que eu acho que foi uma bênção. Mas eu cresci num mundo assim, em que não havia informação. Havia muito pouca informação. E hoje em dia, como é dito aqui, há cada vez mais informação. Nós conseguimos saber coisas do ponto de vista geográfico que talvez há 15 anos ou há 10 anos atrás só serviços secretos de países muito ricos é que podiam saber exatamente onde é que certas coisas estão. Hoje em dia essa informação está muito mais disponível. Portanto, para quem gosta de relações internacionais, é realmente um mundo muito diferente. Mas como a professora Raquel Vaz Pinto pergunta, mas o que é que isto significa na prática para nós? Eu, ao ler o livro, gostaria de centrar a minha atenção basicamente em 2 ou 3 coisas que me achei curioso. A primeira, eu penso que concordo, absolutamente, penso que todos nós concordamos, as questões prioritárias para os portugueses são questões de política doméstica, questões à volta de políticas públicas, tem a ver com o momento, enfim, modelo económico português, está aqui o professor Santa das Neves, eu não vou dizer mais nada, tem a ver com problemas da zona euro, que persistem, mas tem a ver com algo que vai continuar e que será mais longo, que é a transição para aquilo que parece ser uma nova revolução industrial, a digitalização, grandes evoluções em termos tecnológicos e o impacto social que isto terá
parece-me que será substancial e criará grande ruído político interno de saber como é que esta transição em termos tecnológicos será feita em termos sociais. Um bom exemplo, pelo menos para mim, é aquilo que aconteceu ontem ou anteontem nos Estados Unidos. Um bom exemplo, porque os números económicos são bons, mas há claramente, ou parece haver um problema em termos de classe média norte-americana, em termos da percepção da distribuição de rendimentos. E, portanto, esse ruído, mais tarde ou mais cedo, atravessará todas as sociedades envolvidas, e uma das conclusões que eu tiro do ensaio é que é altamente provável que esta tendência de nós nos centrarmos mais em questões de política interna parece-me que irá continuar. O segundo ponto, que é muito curioso no livro, é a importância que nós damos às questões económicas em termos internacionais. A zona euro, toda a questão da globalização, mas há uma coisa que é comum a Portugal, é comum a muitos países europeus, que é a desvalorização de toda a área de segurança e defesa. E isto é um problema complicado, porque todas as ordens económicas pressupõem uma ordem de segurança. Uma das dificuldades que nós, ou pelo menos eu tenho como pessoa que trabalha com alunos na área de relações internacionais, na armas de segurança internacional, é ajudar as pessoas a perceber que as ordens económicas assentam em algo. E isso tem uma dimensão militar. Isso tem uma dimensão militar. O melhor agente da globalização, que é um fenómeno marinho, são marinhas. Mais especificamente a Marinha dos Estados Unidos. É o maior protetor dos corredores geoeconómicos a nível mundial. Essa realidade dos pilares da segurança que sustentam uma ordem económica mundial tende, como o ensaio mostra, a ser desvalorizado. Se há despesa que os portugueses muitas vezes gostariam de diminuir, é a despesa militar. O argumento que vale a pena pensar aqui é, então, se é assim, se todos nós na Europa pensamos assim, o que é que acontece à ordem económica na qual nós estamos integrados? Isto não é agradável nem popular de dizer, mas penso que, como o ensaio mostra, a história mostra-nos isto. Há também um ponto muito curioso no ensaio que tem a ver com a China. É muito interessante porque Portugal é um dos poucos países europeus que tem uma parceria estratégica global com a China. As palavras são importantes. O que interessa não é tanto nós dizermos que temos uma parceria estratégica global com a China, o que interessa é se a China diz ou não. E a China diz. Mas como o ensaio mostra, se há país que é cético em relação à China, é Portugal. O que levanta um problema político curioso e delicado, quer dizer, como é que um país cuja população é claramente cética em relação à China constrói uma parceria estratégica global quando não parece haver muito apoio em termos de opinião pública? Isto é um problema de política externa, difícil de gerir, mas muito interessante em termos daquilo que o ensaio mostra. Muito interessante em termos daquilo que o ensaio mostra. Porque uma coisa é o discurso político, governamental, a política externa do país, mas o que o ensaio parece sugerir é que a população portuguesa duvida, no fim de contas, do mérito da ideia. Achei muito interessante o que o ensaio revela em termos de sondagens da opinião pública portuguesa em relação a este assunto. Muito, muito, muito curioso. O ensaio está cheio de coisas que eu gostaria de falar e eu gostaria de acabar com toda a parte comercial. Toda a parte comercial. Porque, como o ensaio mostra no fim, o que está a acontecer, o Presidente Obama tem um pequeno almoço delicado amanhã com os líderes republicanos. Eu gostava de estar presente na conversa, gostávamos todos. Mas parte para a China, para a Birmânia, para a Austrália, onde fará um discurso que promete ser muito importante. E aquilo que nós estamos, no fim de contas, a ver é o desenho de uma nova ordem económica ou financeira a nível mundial. E há várias visões. A visão norte-americana vê claramente uma coisa interessante. O Presidente Obama claramente desvaloriza um bocadinho, ou bastante, o instrumento militar. Está a seguir presidentes republicanos. O Eisenhower é o melhor exemplo. O Richard Nixon é o segundo exemplo. Mas todos os presidentes norte-americanos que são adeptos de um certo retraimento estratégico norte-americano têm dificuldade em explicar à América, que é um país excepcional. Já agora, como o ensaio mostra, a China também é. Tem dificuldade em vender essa ideia domesticamente. Isto não quer dizer que o Presidente Obama não tenha uma visão
estratégica para o papel dos Estados Unidos, mas falo através de instrumentos económico-financeiros. É isso que está a acontecer. A parceria transpacífica, a parceria transatlântica de comércio e investimento são instrumentos para, a nível económico-financeiro, manter os Estados Unidos, a Europa e os seus aliados na Ásia-Pacífico, no centro do sistema. Mas nós temos mais duas outras visões a aparecer. A China está claramente interessada em ter a sua visão, como é natural, e o Sr. Putin também tem a sua. O que é interessante no ensaio é nós vermos como é que qual destas visões vai ter mais apoio ou vai triunfar na ordem económica internacional, porque isto terá muitas consequências para nós portugueses. O ensaio finalmente levanta uma pergunta que não pode responder ainda, que é: os portugueses gostam de pensar que nós temos uma posição muito importante em termos geoestratégicos. Mas como é que se valoriza? Tem sido difícil valorizar essa posição geoestratégica na negociação internacional. Eu terminaria, por fim, com a ponte para o excepcionalismo norte-americano e a sua coexistência, como o ensaio mostra, com a China, que também pensa que é excepcional. E não deixa de ser curioso que Portugal quer ter duas parcerias estratégicas globais com os dois países. Nós estamos a partir do pressuposto, talvez razoável, de que os chineses partilham da nossa visão de uma ordem internacional. E a política externa portuguesa tenta gerir estes dois equilíbrios. Mas e se a China tiver outra ideia? Eu acho o livro fascinante por levantar estes problemas e, no fim de contas, por nos ajudar, que nos interessamos sobre esta área, no fim de contas, a explicar ao grande público, a conversarmos uns com os outros sobre temas que me parecem essenciais para compreender o que está acontecendo no mundo. Obrigado. Ok. Bom, antes de tudo, eu acho que eu tenho que me apresentar. Ao contrário destes dois senhores, eu talvez não sou conhecido aqui. Eu sou jornalista, sou britânico e trabalho para a revista online norte-americana Global Post e sou membro de direção da Associação de Imprensa Estrangeira aqui em Portugal. A associação, que tem mais ou menos 60 sócios, representando meios de comunicação social de 20 países, entre os quais as mais representadas é a Espanha, o Brasil, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França. E, como diz, a minha ideia é que, ao olhar para este livro, que nós estamos aqui como membros da imprensa internacional, representantes do mundo que estão a olhar o Portugal. Então é muito interessante para mim ver este livro que mostra um bocadinho o contrário, a maneira que os portugueses olham para o mundo. E eu pensei que este livro, que eu gostei muito, é uma espécie de minadora de informação, que não é só que tem toda aquela informação que vem das sondagens, as famosas Transatlantic Trends, que a Raquel devia passar muito tempo a analisar, mas eu gosto muito da maneira que esta informação, estes factos, são contextualizadas com muita informação, uma espécie de enciclopédia quase muito reduzida, de facto, sobre a história da China, a política da NATO, até a referências à literatura do século XIX brasileiro. Muitas coisas que são mostradas nesse livro, mas num contexto que engloba tudo isso muito bem. A primeira coisa que eu noto quando eu li o livro é que é verdade que Portugal tem, por razões geográficas, históricas, linguísticas, económicas, tem relações com o mundo que poucos países têm. Mesmo os grandes países europeus não têm tantas ligações tão profundas com várias partes do mundo. Com o fato que Portugal é um parte integral da Europa, da União Europeia, que tem esta aliança muito forte e de muito longa data com a América do Norte, como os Estados Unidos e como o Canadá, e que tem estas ligações especiais, mesmo muito privilegiadas, muito especializadas com o Brasil e com os outros países da língua portuguesa. E agora vai andando, abrindo novas portas, como falamos há pouco, esta nova relação com a China, que vamos ver como isso vai dar, mas Portugal é verdadeiramente uma porta de abertura para investimento chinês na Europa agora, e é um processo que vai ser muito interessante de várias maneiras.
Outra coisa que eu acho que é importante é que o timing deste livro é perfeito. Que eu penso que nós na Europa, nos últimos anos, passamos muito tempo a olhar para nós próprios. Estamos muito preocupados, como deve ser, com a crise económica do euro, com a própria sobrevivência do euro. Que esquecemos um bocadinho de olhar para aquela mundo lá fora. E eu acho que este ano o mundo fora voltou de maneira. Como a intervenção russa na Ucrânia, a ocupação da Crimeia, que como o general Supremo Comando da NATO disse no outro dia, é um acontecimento que vai mudar a nossa época, que vai mudar tudo a ordem europeia de pós-Guerra Fria. E se isso não foi suficiente, temos a situação no Médio Oriente, que fez uma viragem muito perigosa, como o avanço do chamado Estado Islâmico na Síria e no Iraque. E as pessoas podem pensar que isto é muito longe, que não nos ocupa e que nós continuamos preocupados com os nossos problemas econômicos, mas basta ver a presença de portugueses, jovens portugueses, embora que são muito poucos, mas nas filiais desta organização terrorista no Médio Oriente. E depois a presença de bombardeiros russos e marinhos de guerra russos quase a entrar na água e na espaço aéreo portuguesa nos últimos dias, que mostra que somos todos interessados, porque devemos estar todos interessados no que está a passar lá fora, e que afeta como a interconectividade do mundo agora, estamos todos implicados e afetados por as acontecimentos internacionais que estão a ocorrer. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que estamos a ver no livro, que as pessoas devem ser mais ocupadas e mais informadas sobre o que está a passar lá fora. E eu acho que neste sentido há dois aspectos que eu gostaria de sublinhar, que eu acho que que é específico para Portugal e outro que afeta todos os países agora nas nossas ligações internacionais. Em termos de Portugal, eu acho que é um aspecto muito importante em termos de informar e de fazer uma conexão com o mundo lá fora, e estas são as comunidades portuguesas, que eu acho que as experiências que eles têm nos países onde eles vivem e as ligações muito fortes que eles continuam a ter com Portugal, eu acho que esta é uma vantagem inestimável para Portugal em suas relações com o resto do mundo, e eu acho que é às vezes subestimado aqui, que as pessoas não apreciaram tanto que estas comunidades é um dom para Portugal, um avanço para Portugal, e que mesmo agora, com há muitos jovens a sair do país e este é descrito como uma perda para o país, eu preferia ver isso mais como um investimento de longo termo. Eu acho que muitos destes jovens vão voltar para Portugal com novas experiências, com as coisas que eles vão ganhar lá fora, e que isso vai ajudar a Portugal a manter e alargar o seu conhecimento do mundo e o seu interesse neste mundo e as suas ligações com o mundo. Segunda coisa, e ali tenho de falar da minha própria profissão, a imprensa, e ali sou menos otimista. Eu acho que a imprensa tem um papel crucial, importante, a fazer esta ligação e de ser uma antena de tudo o que está a passar lá fora. Infelizmente, os meios de comunicação social tradicional estão a sofrer muito com a crise económica e, sobretudo, com a falta de adaptar-se ao mundo digital onde nós vivemos agora. Então, há muitos jornais que são obrigados, jornais, rádios, televisões, agências, que são obrigadas a fazer economias, e muitas vezes são as redações internacionais, as correspondentes que vivem no estrangeiro, que são as primeiras a ser cortadas nesta rúbrica. Há um jornalista americano, um dos mais famosos, chama-se H.L. Mencken. Ele diz uma vez que o jornalismo é uma profissão que aprende em 4 dias e abandona logo que encontra um emprego sério. E eu não sei se isso é verdade, mas infelizmente há muitos jornalistas agora que estão à procura daquele emprego sério. Já em Bruxelas, eu vivi muitos anos em Bruxelas, 20 anos em Bruxelas, antes de vir para cá no ano passado, e dois dos jornalistas, melhores jornalistas portugueses, correspondentes em Bruxelas, abandonaram a profissão nas últimas semanas,
para encontrar emprego sério a trabalhar nas instituições europeias. Então eu acho que este é um problema para Portugal, mas é um problema também para todos os outros países, e eu espero que encontramos uma solução disso e que esta velha profissão de correspondente estrangeiro pode continuar a sobreviver e pode fazer a sua contribuição, porque os portugueses e os outros povos do mundo têm este conhecimento daquele mundo lá fora. Mundo lá fora. E agora a autora. A última é a primeira. Muito obrigada. Mas eu gostava só de lançar uma questão perplexa. Depois da intervenção da autora, seguramente vão adquirir o livro e vão ler. E eu queria deixar um propósito. Depois de lerem o livro, façam a seguinte pergunta: com o que estes portugueses de hoje pensam sobre as relações externas de Portugal, o papel de Portugal no mundo, a forma de se relacionar com o mundo, teriam sido estes portugueses capazes de fazer o Estado português independente no século XII e de fazer o Império português? Peço que façam esse exercício. Tem a palavra. Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer muito aos presentes nesta mesa e dizer que estou muito contente de estar aqui e, sobretudo, profundamente aliviada de ter conseguido chegar aqui. E gostaria de vos falar um pouco sobre como é que este livro surgiu, quais foram para mim os aspectos que me surpreenderam mais, e de agradecer a todos aqueles, ou pelo menos a alguns, que me ajudaram a passar ainda além da Taprobana. Tomei aqui várias liberdades. A primeira é a de seguir um guião escrito, é a primeira vez que faço isto, pois tenho imenso receio de me esquecer de alguns pontos e de ser injusta nos agradecimentos. E, em segundo lugar, tomei a profunda liberdade de falar em muitos sem me referir aos títulos de cada um. Começo por dizer que o processo de escrever este livro foi, numa palavra, longo. E estamos todos aqui hoje porque o António Araújo não desistiu da ideia e não desistiu de mim. Tudo começou num soalheiro mês de agosto, eu nem vou dizer o ano, com uma troca de e-mails sobre livros, notícias, o mundo, em que disse ao António que gostava imenso desta coleção de ensaios. Eu lembro-me em particular do ensaio do Luciano Amaral sobre a economia portuguesa. Eu, que não sou de economia, para mim foi absolutamente esclarecedor, e que achava que faltava um livro mais internacional. Tendo em conta que discutimos pouco o que se passa no mundo, por que não escrever um ensaio que tentasse perceber como olham os portugueses para o século XXI? Não os políticos, os diplomatas ou os empresários, mas a sociedade portuguesa. Saber o que pensam os portugueses sobre o mundo ajudaria a responder a duas perguntas fundamentais para Portugal e para todos os países: o que queremos ser e o que podemos ser enquanto atores de política internacional. E não é só importante em democracia saber o que pensam os cidadãos, infelizmente há muitos países do mundo onde esta questão não se coloca, como também hoje em dia já não há fronteiras estanques entre o que é estritamente interno e aquilo que é estritamente internacional. Tendo em conta este desafio lançado, a resposta foi rápida e positiva. E logo com um título, este que vocês aqui veem, Os Portugueses e o Mundo. Depois do entusiasmo inicial, instalou-se o pânico. E agora? Como é que eu vou fazer isto? Mas o que é que me passou pela cabeça? Deve ter sido o calor do agosto. Escrever este ensaio implicava para mim um desafio triplo de complexidade crescente. Primeiro desafio, escrever de forma acessível, não usando o jargão, entre aspas, académico a que estamos habituados. Segundo desafio, sair da minha, para usar uma expressão, área de conforto, ou seja,
Vocês encontram muito neste livro sobre a China, os Estados Unidos e as relações internacionais, mas esse não é o esqueleto, a pergunta, o enfoque do ensaio. Por último, como é que eu fundamento? Como é que sou capaz de escrever este ensaio não sendo um ensaio meramente especulativo? E isso implicou uma aventura num mundo, até então para mim, insondável e enigmático, a que se dá o nome de estudos de opinião. Gostaria, talvez por tudo isto e também porque os últimos anos foram para mim muito intensos e quase sem tempo para respirar, este ensaio esteve quase terminado durante um ano. Aqui a palavra-chave é quase. Eu perdi a conta aos dias em que saí de casa cedo pensando, ai que bom, eu hoje vou chegar a casa cedo para poder trabalhar no ensaio e, claro, raramente conseguia. Faltava-me aquela leitura que articula, que limpa e que nos dá o fio condutor. Ou, para usar uma expressão mais adequada ao quase tempo natalício, faltava-me o embrulho final e o laçarote. E foi neste momento que o António Araújo foi decisivo. Um misto de confiança, paciência e, no momento certo, dizer aquelas palavras, tem que entregar. O António tem um talento raro. Consegue potenciar o melhor das pessoas e consegue nos surpreender. Nos dias de hoje, com ritmos de vida frenéticos e instantâneos e tantas solicitações, é raro sermos genuinamente surpreendidos. E sabe muito bem. Nesta aventura foi também fundamental o Pedro Magalhães, a quem agradeço os bons conselhos e a sua enorme disponibilidade para me guiar no tal mundo insondável dos estudos de opinião e, sobretudo, em relação àquele instrumento que foi a principal fonte de dados para este ensaio, os Transatlantic Trends. Não poderia ter tido melhor guia. Como sempre acontece quando tenho um projeto novo, recorro a um triunvirato de colegas e amigos. Ao Bruno Cardoso Reis, ao Pedro Aires de Oliveira e ao Miguel Monjardim. Com o Miguel, para além de outras coisas, tive a honra de lecionar 2 disciplinas nos últimos 3 anos. Esta é uma amizade reforçada e cimentada pelas guerras do Peloponeso e tendo amigos em comum, eu diria amigos de peso como Heródoto, Tucídides e Xenofonte. Crucial para este ensaio foi também o António Costa Pinto, que me deu excelentes pistas de investigação e que teve sempre tempo para conversar 1, 2, 3, 4, perdi a conta sobre este tema. Foi o António que me chamou a atenção para os inquéritos do final dos anos 90, dos anos 80 e anos 90 e, apesar de o ensaio se centrar no século XXI, foram muito importantes para eu perceber o fio condutor e, sobretudo, um contraste entre o otimismo que sentíamos enquanto portugueses no futuro, nos anos 80 e nos anos 90, e o contraste com o pessimismo ou o menor entusiasmo que vivemos hoje em dia. Agradeço-lhe muito os seus bons conselhos. Este livro foi igualmente muito discutido com colegas e amigos, especialistas nas áreas e nos temas deste ensaio, a quem obviamente agradeço no livro e que aqui não vou fazer. Gostaria, no entanto, de destacar as conversas sobre a política externa portuguesa com o Nuno Severiano Teixeira, que muito me ajudaram a enquadrar e a melhorar o esqueleto deste ensaio. Gostaria ainda de agradecer ao Carlos Gaspar as inúmeras conversas ao longo de tantos anos, desde que fui sua aluna na licenciatura, sobre as relações internacionais e, em especial, sobre a China. Eu tenho, de facto, aprendido muito com ele. E face ao contexto internacional, o que pensam os portugueses? Estando nós numa encruzilhada europeia e portuguesa face ao recentrar no Pacífico e à concorrência de outros países, em especial a China, como o Miguel Monjardim aqui destacou, eu devo dizer que algumas conclusões deste longo percurso me surpreenderam. Apesar do evidente esfriar do nosso entusiasmo com Bruxelas, eu aqui estou a escrever isto de forma simpática, os portugueses consideram desejável uma liderança europeia mais forte nos assuntos mundiais.
A esta opinião temos que acrescentar a importância de promover a democracia e os direitos humanos a nível internacional. Para os inquiridos, devemos fazê-lo utilizando todos os meios ao nosso alcance, com exceção do uso da força. A rejeição da guerra e de intervenções militares pelos portugueses é um dos dados mais coerentes do modo como olhamos o mundo. Ao mesmo tempo, somos favoráveis, embora não enfáticos, em relação à ligação transatlântica e em relação aos Estados Unidos. No entanto, para mim foi muito curioso verificar o contraste entre a avaliação extraordinariamente negativa da administração de George W. Bush, ao passo que Barack Obama é olhado de forma extraordinariamente positiva nos primeiros anos e tem vindo a decrescer, em termos de entusiasmo, e eu aqui diria que de facto reflete aquilo que é sentido por todos na Europa. Em relação à China, é muito claro que não vemos o antigo Império do Meio como uma ameaça militar. Esse, aliás, é um dado consensual entre os vários países europeus. Mas quando a pergunta incide sobre o domínio económico, a resposta dos portugueses é coerentemente negativa, ou seja, a China é percepcionada mais como uma ameaça à segurança económica e ao emprego do que uma oportunidade para novos mercados e investimentos. Quero ainda agradecer a presença de todos neste lançamento e, em especial, se me permitem, gostaria de destacar a presença de algumas pessoas. Em primeiro lugar, a minha sogra, que me acompanha nestas aventuras, sempre. Aventuras essas que incluíram a defesa de uma tese de doutoramento que durou 3 horas e meia sobre a pena de morte e que é de longe a mais jovem de toda a família. Em segundo lugar, queria destacar o meu marido Duarte, que durante longos meses conviveu com alguém presente, mas ausente, atenta e ainda mais distraída do que é habitual, e teve que conviver com os tais Transatlantic Trends espalhados pela casa fora. Só lhe posso agradecer a paciência e, sobretudo, a coragem. Também queria agradecer à Inês, a quem este livro também é dedicado, estudante de Relações Internacionais, que no espírito dessas mesmas relações internacionais está neste momento em Londres a fazer o seu mestrado. Quero ainda agradecer a presença da minha amiga Isabel Alcario, que gravidíssima de 8 meses aqui está na primeira fila da Madalena. Quero, obviamente, aqui também agradecer aos alunos de Relações Internacionais aqui presentes. E quando estava a preparar esta apresentação, pensei se deveria dizer alunos ou ex-alunos. E cheguei à conclusão de que os nossos alunos nunca chegam a ser verdadeiramente ex-alunos. Nem pode ser de outro modo. Partilhamos muitas aulas, leituras, talvez mais do que vocês quisessem, e dúvidas. Apreciámos juntos a genialidade da liderança de Temístocles, passámos o Helesponto, desesperámos com o carisma de Alcibíades, perdemos a paciência com Nícias, claudicámos na Sicília, bebemos sangue em Siracusa, atravessámos o Rubicão com Júlio César, acompanhámos Veneza na sua ascensão no Mediterrâneo, vimos os japoneses derrotarem os russos em 1905, estivemos em Versalhes, assistimos à desagregação do Império Otomano, fizemos a campanha da Birmânia ao lado do Marshal Slim, acompanhámos a extraordinária mudança de um império do meio retalhado e humilhado e dividido pelas várias potências europeias e depois mais tarde o Japão, até à China, segunda maior economia do mundo nos dias de hoje. Passámos o Hindu-Kush e chegámos a Cabul, fomos do Ranis e liderámos os outros Pashtuns, Tajiks e Uzbeques e outros que mais, derrotámos os britânicos 2 vezes no século XIX e os soviéticos nos anos 80. Fizemos uma viagem desde Theodore Roosevelt a Barack Obama, tentando perceber qual é o lugar ocupado pelo Pacífico na política externa norte-americana
e qual é que vai ser o papel da Europa e de Portugal neste século XXI, a que já chamaram o século do Pacífico norte-americano. Por tudo isto, é muito bom ver-vos aqui hoje e ir sabendo notícias vossas à medida que vão desbravando o mundo, o tal mundo lá fora, seja Londres, Colorado ou, como caso de muitos, na China. Por último, gostaria de agradecer o profissionalismo e a simpatia da equipa da Fundação Francisco Manuel dos Santos e, sem querer ser injusta, pois eu sei que muitas pessoas participaram neste projeto, gostaria de agradecer de modo muito especial à Isabel Vasconcelos e à Susana Norton por tudo. Uma vez mais, muito obrigada a todos por terem vindo.